Mais uma noite gostosa, mais uma noite na quarta Nobre com Cristo, na quinta semana da novena das causas impossíveis. Deus tem realizado muitas maravilhas entre nós. E nós estamos aqui realmente para cultuar, glorificar e aprender mais da palavra do Senhor. Vivemos momentos difíceis neste mundo que nós habitamos. Não importa que país vivemos. Pode ser na Europa, na Ásia, na América do Norte, no Canadá, não importa, Brasil. A situação do mundo hoje está realmente como se fosse uma nau sem rumo. Embora alguns grandes estadistas mundiais tentam encontrar segurança e paz para todas as nações, muito difícil isso acontecer. Mas um dia vai acontecer. Um dia alguém vai dizer paz e segurança. E quando alguém declarar isso, paz e segurança entre as nações, aí virá o fim. Aí é a volta de Jesus. Aí que a coisa vai pegar. Tudo que nós estamos observando nos dias de hoje não é nada comparável ao que vem pela frente. Nós estamos observando pragas de todos os tipos. A gripe H1N1, que há 5 ou 8 anos atrás era uma simples gripe chamada influenza, ou gripe aviária, que começou na Europa e veio e se estendeu no mundo inteiro, ela sofre mutação. Ela já não é mais aquela gripe do ano passado. Ela sofre mutações. H1N1, depois H2N2, etc., influenza A, B, C, etc. Somado a isso, a gripe, vem também o mosquito, o odioso do Egito, que está acabando com a tranquilidade da Organização Mundial de Saúde, com todos os tipos de pestes que vocês possam imaginar. A dengue 1, 2, 3, 4, a dengue hemorrágica, a chikungunya, a zika, Guillain-Barré, colocando as pessoas em risco. Nós vivemos em perigo, a sociedade está em perigo, a família está em perigo. Mas nós temos que estar preparados para enfrentar todas essas situações. Que Jesus disse, no mundo tereis aflições. É verdade, tudo isso que está acontecendo são aflições. E a aflição não é temporal, ela é diária. Ela é segundo a segundo, é hora a hora. A qualquer momento nós podemos ser abalados com algo que pode nos prejudicar e nos tirar do foco. Mas nós temos que estar preparados, amados. Por isso que a palavra do Senhor é tão grande, tão maravilhosa, tão edificante, que nós temos que mergulhar na palavra do Senhor. Porque aqui está a receita, o caminho, aqui está o antídoto para todas as coisas que acontecem no dia a dia das nossas vidas. Mas deixaremos de ficar doente? Não. Poderemos sofrer qualquer ataque inimigo? Sim. Pode acontecer alguma coisa grave conosco, com a família? Sim. Mas será que nós estamos realmente preparados para o que der e vier? Será que estamos preparados para enfrentar situações desagradáveis? Será que emocionalmente nós estamos preparados para enfrentar os ataques do Satanás, o diabo? Nós temos que conhecer o inimigo para poder ter a oportunidade de combatê-lo. E só conhecendo o inimigo, não é somente isso, não. Nós temos que estar guardados, protegidos. Porque senão nós somos alvos fáceis desse inimigo. Nós podemos ter as nossas forças físicas, emocionais, mas a maior força que nós temos que ter é a força espiritual. Amém? A maior força que o cristão tem é a força espiritual movida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra, o apóstolo Paulo diz, estar cheios do Espírito Santo. E como que nós vamos estar cheios do Espírito Santo? É aí que é o X da questão. Nós temos que buscar o Espírito Santo para a nossa proteção. Agora nós vamos falar sobre os 5 sentidos de Deus.
Nós temos os 5 sentidos. Vamos identificar: visão, certo? Audição, olfato, paladar e tato. Deus nos deu 5 sentidos para poder nós, como humanos, usar esses 5 sentidos para a honra e glória dele. Amém, irmãos? Presta atenção, os 5 sentidos de Deus, que quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, colocou no homem de barro e depois soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente, os 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e também o tato. Interessante que Deus usou todos os 5 sentidos na sua criação. Por exemplo, quando no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 2, diz assim, a palavra diz assim: eis a terra era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus teve uma visão de que algo deveria fazer para que ele fosse exaltado e glorificado. A terra era sem forma. Como que nós podemos identificar uma terra sem forma? Quadrada, redonda, triangular? O que é uma coisa sem forma? É uma coisa indefinida, não tem definição. Quando a terra era sem forma, nós não temos como definir se ela era redonda, quadrada, indefinido. Mas Deus diz assim: haja luz. Quando ele disse haja luz, tudo começou a se formar e ele criou. Mas a coisa mais importante está no versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem e deu a ele domínio sobre tudo. Presta atenção, domínio sobre tudo, através dos 5 sentidos. Visão, Adão começou a enxergar, a ver as coisas que Deus criou no jardim do Éden. Ouviu os pássaros, os animais. Comia, através do paladar ele sentia o gosto das frutas que estavam ali no jardim do Éden. Sentia pelo olfato o perfume das flores. E com certeza ele tateava, pegava, ele sentia pelo tato as coisas. É ou não é fantástico isso, amado? Sim ou não? Você pode enxergar, você pode ouvir, você pode sentir o olfato, o perfume, o cheiro. Você pode comer e saber o que você está comendo, até com os olhos fechados você pode identificar o que você está comendo. Através do perfume você pode identificar o que você está sentindo. E através do tato você pode identificar as coisas também. Isso que significa o quê? Perfeição. Sendo nós imperfeitos, presta atenção, por causa do pecado original, Deus nos faz sempre perfeitos em certas coisas, como os 5 sentidos que Ele nos deu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, amados? Você pode dialogar com uma pessoa, você pode conversar com a pessoa, você vai usar o dom que Deus te deu de fala, de você se comunicar. Você vê as pessoas, você analisa as pessoas, você ouve as pessoas, você sente o perfume que a pessoa está usando. E você abraça aquela pessoa, você sente, você tem o toque. É coisa maravilhosa quando nós começamos a pensar sobre aquilo que Deus nos deu de coisa perfeita nas nossas vidas, que é os 5 sentidos. Mas imagine uma pessoa que às vezes perde a visão. A pessoa perdeu a visão, ou às vezes nasce com problemas de visão. O
Que tragédia, por causa da imperfeição, é por causa do pecado. Mas quando ela perde a visão, outros sentidos vão superar aquilo que ela perdeu. Ela vai ouvir mais. Ela não enxerga, mas ela ouve mais. Ela tem mais percepção dos sons, porque é o cérebro que comanda e que faz isso, porque foi Deus que fez isso. Através do tato, a pessoa pode identificar como que é a face da pessoa através do tato. A pessoa sente o cheiro e a pessoa fala. Se a pessoa perde a audição, ela não ouve, mas ela enxerga. E com certeza, o que ela vê, ela pode identificar muitas coisas e ela pode se comunicar através da leitura labial, através dos sinais, através de várias coisas, das mãos. Deus é perfeito, sim ou não? Dificilmente uma pessoa perde o olfato. Dificilmente. Mas tem pessoas que têm uma doença rara, que eu esqueci o nome, muito complicado, que a pessoa não sente cheiro de nada. Imagina uma pessoa que não sente cheiro de nada. Em algumas ocasiões é bom, né? Porque ela pode entrar no banheiro, não vai sentir cheiro de coisa nenhuma ruim, né? É uma coisa boa. Mas também não vai sentir os perfumes, as coisas gostosas. E tem outra doença que a pessoa perde o tato, ela não sente o tato. Mas são coisas da imperfeição. Mas Deus é perfeito e Ele dá a todas as pessoas, a maioria delas, com certeza, a condição de exercer os 5 sentidos. Agora, tem algo muito importante que nós devemos aprender nos 5 sentidos, algo que Deus abobina e para nós hoje é um alerta muito importante que nós devemos pensar e analisar. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, o Salmo 115. Vamos considerar alguns textos do Salmo 115. Ou acesse a sua Bíblia, Salmo 115. Acharam? Sim ou não? Quem achou, diga amém. Vamos considerar o primeiro texto, o segundo versículo, que diz assim: por que perguntam as nações onde está o Deus deles? Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Meu Deus está no céu e também no meu coração. Você crê nisso? Se alguém pergunta, onde está seu Deus? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está onde? Está morto. O que é uma pessoa morta? Ela tem os 5 sentidos, sim ou não? Responda para mim. Pessoa que morreu, está morta, defunto, está ali. Ela tem os 5 sentidos ou não? Não. Por quê? Ela não vê, ela não ouve, ela não sente cheiro nenhum, nem das flores que está ali, no volta do caixão. Ela não pode falar, ela não pode se mover, não tem, ela está morta. O Deus do mundo está morto. Tem muitas pessoas que se identificam, coisas que nós vamos falar agora, que idolatram coisas mortas. Idolatram coisas mortas. Choram por coisas mortas. Não estou falando de pessoas, estou falando de coisas. Ao versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Deus, repita comigo, meu Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus pode fazer tudo o que agrada a Ele, ou que nos agrada. Deus se agrada de todas as pessoas, tanto é que Ele mandou Jesus Cristo
E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe maior amor que esse? Então, presta atenção, o meu Deus, o Deus que eu creio, Ele está no céu, Ele está lá, está no meu coração. E Ele faz tudo o que lhe agrada. Tudo que é agradável a Deus para as nossas vidas, Ele faz. Versículo 4, olha o que diz. Diz assim, agora está falando das outras pessoas. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Ídolos são deuses. Quando fala ídolos, é que tem pessoas que idolatram imagens esculpidas de prata, de ouro, de barro, de bronze, de tudo. Quem fez? Quem fez? Os homens. O homem faz uma construção de um ídolo. Lá em Israel, quando Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos na tábua, 40 dias lá, o povo achou que Moisés sumiu, desapareceu. Depois de ver tantos milagres que Deus fez naquele povo, de repente convenceram o cabeça de bagre do Arão a fazer um ídolo, um Deus, para que eles pudessem ver o Deus e pudessem adorar aquele Deus que o levariam até a terra prometida. E o cabeça de bagre do Arão, o segundo na hierarquia depois de Moisés, aquele que foi junto com Moisés, lá no faraó, que viu todas as pragas, os milagres que Deus fez o quê? Tragam ouro, 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 todo mundo levou ouro, e ele fez o quê? Um bezerro de ouro, e o pessoal começou a fazer uma festa lá, adorando o bezerro. Olha que povo, que visão é essa? Que fizeram com os 5 sentidos que Deus deu a eles? Eles viram o milagre, eles ouviram aqueles trovões, aqueles raios caindo, as 10 pragas do Egito, eles sentiram o poder de Deus através do olfato, sentiram o cheiro de carne morta, torrada, furúnculos, eles sentiram o cheiro de carne podre, movida pelo poder de Deus. Eles colocaram as mãos nas coisas, eles sentiram. Mesmo assim fizeram um bezerro de ouro, desconsiderando tudo aquilo que Deus fez durante aquele período que passaram no exército. E Deus disse a Moisés, de repente, Deus falava para Moisés, o meu povo, vou tirar o meu povo do Egito, eu vou livrar o meu povo do Egito, vou dar a eles uma terra que emana, o meu povo. Deus falava, o meu povo, o meu povo, o meu povo, coisa linda, o meu povo que eu escolhi, o meu povo que eu libertei. De repente, Deus olha para Moisés e falou, o seu povo, Moisés, está lá fazendo festa, para um bezerro, vou matar todo mundo lá. Deus falou, vou acabar com a raça deles, povo ingrato. Mas Moisés falou, não, Senhor, faça isso não. Não, faça isso não. O Senhor tirou esse povo do Egito, não. Então desça lá, resolva a questão. E vocês leram o livro de Gênesis inteirinho, o livro de Êxodo, vocês vão saber a história, vocês conhecem. O bezerro foi feito. Depois houve, lógico, o arrependimento de Arão, mas 3.000 pessoas perderam a vida por causa disso. O versículo 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Versículo 5. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Vocês já viram um monte de imagem, que as pessoas adoram imagens? As pessoas adoram imagem. Às vezes se ajoelham perante imagens, esculpidas por pessoas, por homens, fábricas, uma série de fábricas, coloca várias imagens de pessoas, de santos, pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas, São Pedro, São Paulo, São João, Maria, não são santos. Estão lá com Jesus.
mas não podem ser adoradas no lugar de Jesus. Porque a palavra diz, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não podem ver. O 6. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, mas não pode sentir cheiro. Seguinte. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Amados, tem certas situações que nós deixamos de lado para poder adorar ídolos. Adoramos pessoas, adoramos imagens. Pessoas pegam um monte de duendes. Vocês já viram esse negócio de duendes? Eles vendem por aí uns capetinhos, uns negócios com narizão. E o pessoal fica adorando aquilo, fica carregando no pescoço. Tem dentro de casa. Às vezes acende até vela dentro de casa. E adora essas coisas. Abominação aos olhos de Deus. Veja o versículo 8. O que está escrito? Torne-se como eles, aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. Isso é juízo. Juízo, torne-se como eles, aqueles que os fazem e todos que neles confiam. As pessoas que confiam em ídolos, em imagens esculpidas por homens, se tornam como eles, ou seja, não enxergam, não ouvem, não sentem cheiro nenhum, não podem falar e não podem tocar. É mortos espiritualmente, é como se não existisse. Agora Deus dá um recado no versículo 9. Ele diz assim: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Amém? Amém, irmãos? Jesus disse: Deus está à procura de adoradores. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você, para adorar a Deus, você não precisa ver Deus. Você vai saber, você sabe que Deus está no céu e no seu coração. Se eu tenho certeza que Deus está no céu, Jesus está à direita do Pai, porque é a palavra que diz isso, e Ele está no meu coração, eu não preciso olhar para nada. Eu tenho que ver o espiritual e olhar que Deus está no céu e no meu coração. E Ele é o meu socorro, Ele é meu escudo. Procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi Jesus que disse isso. E nós temos que aprender a cada dia sobre isso nas nossas vidas. Vocês abram agora a Bíblia no Salmo 101. Vejam aí o Salmo 101. Versículo 6. O que está dizendo aí? Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Amém, irmãos? Que palavra, hein? Presta atenção. 5 sentidos de Deus. Meus olhos, Deus falando, aprovam os fiéis da terra. Quem são os fiéis da terra? Aquele que o adora em espírito e em verdade. E disse o Senhor: e eles habitarão comigo. Habitar comigo quando Jesus voltar e vai levar a igreja. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Amém, irmãos? Vida íntegra, limpa diante de Deus, buscando o Senhor de todo o coração e vivendo na dependência dEle. Marque esses textos para você meditar em casa. Veja agora o Salmo 103 e o versículo 3. Olha que coisa linda. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas diferenças. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abre agora no 118, no 116, versículo 1 e 2. 116 agora, versículo 1 e 2. Olha que coisa linda que Deus fala. O que ele diz? Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Isso quer dizer que Deus tem o quê?
ouvido. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Quando você recebe e testemunha a bênção, é porque Deus ouviu suas orações. Ele ouviu suas orações. E o versículo 2 diz assim: Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. Amém, irmãos? Quando você ora, Deus faz assim, ó. Inclina os ouvidos para te ouvir. Quando as pessoas estão rezando naquele imagem de barro, a imagem de barro fala assim: faz? Ouve? É a imagem de barro, abominação aos olhos do Senhor. Então, o versículo, vamos voltar no 1, no 101. No 101, versículo 6. Versículo 6, 101, versículo 6. Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá. É para reforçar. Os olhos aprovam, os ouvidos, Deus inclina para te ouvir. E o versículo 103, versículo 3, diz algo muito importante, que é a coisa mais gostosa que nós temos na palavra do Senhor. Versículo 103, versículo 3. E Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém, irmãos? Quando você ora ao Senhor, verdadeiro, em espírito e em verdade, sabendo que Ele te ouve, sabendo que Ele te vê, e sabendo que a sua oração, a palavra de Deus diz que é como um cheiro suave, quando você está com o coração voltado para Ele, é como um incenso que sobe até as narinas de Deus. Ele sente como um cheiro suave, um incenso, quando você ora com amor. O tato de Deus é quando Ele te abraça, quando você sente a presença do Espírito do Senhor na tua vida, quando Ele te consola e até quando te disciplina, porque Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e através dEle é que nós vamos chegar à santidade e à vida eterna. O Salmo 93, versículo 11 diz: O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. O Senhor conhece os pensamentos. Veja só. Você pode dizer assim, que nos 5 sentidos, quando nós temos a visão, nós verificamos, a visão é até o horizonte, você enxerga. Mas lá dentro da cabecinha também tem o imaginário, a imaginação, que vai longe. Você imagina lá na Europa, entendeu? A imaginação ela voa, vai embora. E você já ouviu uma pessoa dizer assim: olha, eu sei o que você está pensando. Já ouviu alguém falou isso para você? Eu sei o que você está pensando. Ninguém consegue saber o nosso pensamento, só Deus. Mas você pode identificar através das atitudes de uma pessoa que ela está pensando, se está pensando mal ou bem de você, pela reação da fisionomia. Mas Deus conhece o teu pensamento. Ele conhece o que você pensa, quais são as suas intenções, o que você está fazendo. E Ele diz aqui, os pensamentos do homem, e sabe como são fúteis. Porque nós pensamos muita coisa que não devemos pensar. Pensamos abobrinha. Coisas fúteis, desnecessárias, supérfluas. O nosso pensamento tem que estar sempre voltado para Deus, para não pecar, para não escorregar. Nós temos que estar alicerçados na fé em Jesus Cristo, conhecer o Evangelho. Nós temos que estar meditando na palavra do Senhor para não pecar. Nós temos que estar orando e vigiando. Não, nós temos que vigiar e orar.
Quando a palavra diz, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, quando ele estava lá em Getsemane. Então é isso que nós temos que ter todo dia, vigiar as nossas atitudes, nossas ações, para não cair em tentação, e orar a Deus, e quando pisamos na bola, pedir perdão e voltar para trás, dar reviravolta, dar um contorno aí, mudar de procedimento, pedir perdão para Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor é sábia, a palavra do Senhor é maravilhosa. O versículo 18 do 93 diz assim: quando eu disse, os meus pés escorregaram, e o teu amor leal, Senhor, me amparou. Amém? Dão glória a Deus, gente. Quando nós reconhecemos o nosso erro, meus pés, Senhor, escorregou, eu levei um escorregão, eu pequei sem querer, eu fiz besteira, mas o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando você escorrega e vai cair, Deus com o seu tato, com os seus braços fortes, te agarra. Amém, irmãos? Ele te segura. E Jesus disse que ninguém vai tirar, ele não vai deixar ninguém te tirar da mão dele. Amados, nós temos que entender isso, que a palavra é tão fiel, verdadeira, maravilhosa, gostosa, nos edifica, nos alivia. Às vezes nos dá uma lambada também, mas a gente tem que aprender com Deus a viver nesse mundo tão complicado e usar os 5 sentidos para buscar a santidade e esperar a volta de Jesus, porque o negócio vai pegar mesmo. A chapa vai esquentar daqui a alguns anos. Não sei se eu estarei aqui, se estaremos aqui, mas a chapa vai esquentar para toda a humanidade. E nós temos que estar preparados com os nossos 5 sentidos atentos. A nossa visão, nossa audição, sentir o cheiro da coisa ruim, tomar cuidado, falar somente coisas que edificam, cuidado com o nosso falar. Cuidado com o nosso paladar, comer coisas, ingerir coisas que podem prejudicar a sua saúde. E cuidado onde você põe as suas mãos. Nós temos que aprender com a palavra do Senhor para viver na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Vocês vão curvar suas cabeças, não precisa levantar não, fica em pé, fica sentado mesmo. Mas curve sua cabeça, se quiser ajoelhar, ajoelha. Nós vamos fazer aquela oração especial. Os pastores estarão orando, circulando pela igreja, abençoando sua vida e trazendo você à presença de Deus, para que vocês possam receber dele aquilo que vocês vieram buscar nessa noite. Por isso nós vamos interceder pela sua vida, nós vamos interceder para que Deus possa abençoar você, possa nos abençoar, nos dar uma semana maravilhosa, uma semana de sucesso, uma semana de proteção, para que nós possamos ser realmente protegidos por Deus nesse mundo tão atribulado, tão complicado que nós estamos vivendo. As pessoas não vêm na igreja para ir na exposição, ver os artistas que estão cantando lá, vão lá ver boi, vão lá ver tanta coisa, vão lá se divertir, ninguém é contra isso, mas temos que priorizar Deus na nossa vida, porque se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nada nos restará, ao não ser chorar futuramente. Ore ao Senhor agora, neste momento, coloque tuas necessidades diante do Pai eterno. Ó Deus, Pai, Paizinho querido, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta noite. Queremos navegar no Teu Santo Espírito, Pai, Te buscando de todo o nosso coração, para que nós possamos receber mais e mais de Ti, principalmente o perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossos pecados. Como somos infiéis, Senhor, como pisamos na bola, às vezes adoramos coisas, adoramos ídolos, esquecendo do Senhor. Às vezes uma medalha, uma imagem, uma pessoa, um programa, talvez um carro, seja mais importante para nós do que a Tua presença em nossas vidas. Queremos repreender isso nas nossas vidas, Pai. Nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos deixar de lado todas essas crendices, todos esses dogmas, todas essas coisas que nos afastam de Ti, Senhor.
perdoa os nossos pecados, arrependemos porque queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, queremos estar limpos e puros, resignados, contritos, para poder a todo instante de nossas vidas te adorar, em casa, no trabalho, andando, passeando, dormindo. Queremos estar permanentemente diante do Senhor, queremos estar vigiando e orando, te buscando, conforme diz a tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, não leve em consideração nossas fraquezas. Ó Pai, em nome de Jesus, atenda os pedidos que estão sendo feitos, que o milagre possa acontecer na vida das pessoas que vieram te buscar aqui essa noite, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, tua benignidade dura para sempre. Tantas pessoas estão desalmadas, entristecidas, com problemas financeiros, problemas de saúde, de relacionamentos. Ó Pai, em nome de Jesus, conserte essa situação, Pai. Nós pedimos, estamos buscando ao Senhor, tira os vícios da pessoa, da bebida, do cigarro, das drogas, do sexo, da malícia, tudo isso está repreendido em nome de Jesus. Dizemos ao espírito do demônio que limpa esta pessoa, liberta essa pessoa agora. Eu determino em nome de Jesus, espírito que traz o furto, o espírito que traz a depressão, o espírito que traz o roubo, espírito que traz a corrupção, espírito que traz a enfermidade de tudo quanto é jeito. Ó Pai, em nome de Jesus nós repreendemos agora, em nome de Jesus, espírito mau, espírito que traz a miséria, está repreendido em nome de Jesus. Ó Deus, derrame tuas bênçãos para as vidas das pessoas, abençoa a família, é um projeto do Senhor a família, abençoa as pessoas que estão precisando agora, meu Pai, resolver as suas questões financeiras, que precisam resolver as suas questões de relacionamentos, pessoas com saúde abalada, pessoas preocupadas, pessoas que não sabem o que está acontecendo, familiares às vezes desesperadas, a mulher que foi embora, o marido que foi embora, o filho que não vem. Ó Pai, as pessoas que estão querendo se separar, Pai, em nome de Jesus, não permita que isso aconteça. Ó Pai, abençoa os casais, os casamentos, repreendemos todo o espírito de divórcio e de morte que possa existir, em nome de Jesus anulamos. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui essa noite, que as pessoas possam receber o teu milagre, Pai. Fique em pé, por favor, estenda as suas mãos aí e repitam comigo agora nesse momento. Pai querido, eu te recebo com todo o meu amor, reconheço que o Senhor está no céu e também no meu coração. Eu quero adorar o Senhor e em espírito e verdade. Eu te aceito, Jesus, como o Senhor da minha vida. Livra-me de tudo quanto for mal. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus.